Sofia Yasmin de Araújo Bezerra. Por favor. Olá, pessoal. Eu fiz aqui algumas palavras, sobre tudo que eu sinto em relação à leitura, sobre toda a minha gratidão que eu sinto pelo Elcio. Bom, é uma honra estar prestigiando esse momento com todos vocês e principalmente com o Elcio, que inclusive sempre será uma honra para mim ter feito o prefácio e com certeza sempre me sentirei lisonjeada por ser a inspiração da sua capa e do título do seu livro desde o volume 2 até o volume 1. E por me usar de incentivo para as crianças lerem e aprenderem com a sua trilogia. Bom, eu gosto de ler desde quando era criança, pois eu sinto que quando estamos apegados com a leitura de um livro tão cativante, a gente vai aprendendo cada vez mais e abrindo portas para conhecimentos e ensinamentos. Até mesmo os sentimentos que a gente captura quando estamos quase entrando na história. Sinto que, quando estamos lendo, o mundo para e tudo que importa é quando os nossos olhos estão lendo o que a leitura está nos ensinando. Foi quando comecei a ler os livros do Elcio que tudo se tornou assim. Desde quando era criança, quando comecei a ler Pererezadas e Luzes de Laura, que são meus preferidos até hoje. E com isso, tenho certeza que as crianças irão buscar ensinamentos e muito aprendizado, pois a leitura é uma das peças mais importantes de nossas vidas. E um caminho enorme para a sabedoria. Por fim, ofereço eterna gratidão ao Elcio por me convidar a essa jornada desde pequena e agradeço a todos vocês por atenção. Bom dia, senhoras e senhores. É uma honra, um prazer enorme estar aqui com o Elcio pela segunda vez, segundo prefácio que eu faço. Fiz o UniP1 também e é sempre muito prazeroso. Eu agradeço demais. Essa velha bibliófila aqui fica feliz da vida. E aí eu vou ler também, que como eu disse para o Elcio, eu perdi o cordão do improviso. As últimas vezes que eu tentei improvisar, não deu certo. Então eu escrevi. Acho que dá aqui. O nosso autor Elcio é para mim um perfeito representante da pedagogia do afeto. Não há pedagogia sem afetividade, como todos nós aqui aprendemos com o nosso patrono Paulo Freire. Sua obra é a materialidade desse conceito. Árvores, pássaros, sacis, rios, cachoeiras, crianças e brincadeiras são algumas palavras-chave que permeiam suas pesquisas. Assim, utilizando as palavras como peças de um lego que compõe um legado literário de muita beleza. No UniP2, nome que advém de uma parlenda de escolha, brincadeira linguística que nos liga com a árvore símbolo de Votorantim, o IP, puro carinho literário. Elcio nos proporciona uma viagem através do mundo por meio das brincadeiras. A brincadeira entendida como instrumento de aprendizagem, seja nas escolas ou nas casas. A brincadeira como exercício de imaginação, como exercício físico, como exercício de empatia e colaboração. A brincadeira como resistência, a brincadeira como direito. Tanto que no livro UniP2, o autor registra e nos informa o texto da lei recém-criada pelo governo federal, que institui o dia 28 de maio como Dia Nacional do Brincar. Então, brincadeira é coisa muito séria. Esse clichê, eu gosto desse clichê, autor. E aí, eu vou ler também um pedacinho do prefácio, que foi tão gostoso de escrever esse prefácio. Foi uma brincadeira escrever esse prefácio. A pesquisa do sempre professor, sempre arteiro e artista tem para mim o fio condutor dos afetos. Eu provo.
noivinhas e peias, sacis, lousa, sabedoria, letras que dançam e a mais séria das pesquisas, a da brincadeira. Mas não se iludam, é tudo revestido de muita seriedade. O sempre educador Elcio sabe o poder pedagógico do brincar, o poder da brincadeira que aduba o imaginário e transforma a infância em um mundo de possibilidades. Nesse segundo livro sobre o tema, sorrimos e refletimos o quão é sagrado o espaço chamado lar e o aprendizado presente na sombra da nossa casa, seja no Japão ou na África. É isso, Elcio, parabéns. Com a Adriana. Bom, a terceira prefaciadora, né, do livro é a professora Ana Maria Galo. E ela não pôde estar presente, porém ela escreveu algumas palavras que ela gostaria que fosse lida. E eu convido o supervisor Tiago para fazer essa leitura para a gente. Bom dia, Elcio. É uma satisfação estar aqui com o nosso colega de trabalho, escritor Elcio. E um dia ele me perguntou assim: Tiago, você que é um alfabetizador, indica para mim um bom alfabetizador aqui da nossa rede, para que eu possa tratar com essa pessoa, conhecer um pouquinho mais sobre a alfabetização, até para eu poder escrever o meu próximo livro. Né? E aí eu me lembrei de vários. Né? Tem muitos alfabetizadores que são bons aqui, né, na nossa cidade, tem professores excelentes. Mas uma delas que se destacava, que eu conheci um pouco do trabalho, ela tinha um jeito sisudo, bravo de ser, e ao mesmo tempo era um jeito amoroso, que é a professora Ana Galo, né, hoje ela é aposentada, e fez um trabalho como alfabetizadora por muitos anos aqui. Contribui demais com a nossa rede, né? Então, e o Elcio, gentilmente, conversou com essa professora, e aí hoje eu vim aqui para poder fazer a leitura do que ela encaminhou para nós. Então ela diz assim, ó: alfabetização lúdica com letras dançantes. Alfabetizar é fazer cada letra dançar dentro da criança. A alfabetização é muito mais do que aprender a juntar sons e formar palavras. É descobrir que as letras têm vida, ritmo e movimento. Quando apresentamos as letras de forma lúdica, elas deixam de ser símbolos estáticos e passam a ser companheiras de aventura para as crianças. Dar vida às letras é demonstrar que, como nós, elas também dançam, pulam e voam, transformam a aprendizagem em brincadeira. Cada gesto do corpo, cada som cantado, cada traço no ar torna a leitura uma festa criativa. Assim, as letras deixam de ser estáticas e viram chaves mágicas, que abrem portas para mundos e descobertas. Imagine uma letra que dança no quadro, outra que pula corda no caderno, ou que voa como uma pipa colorida. Esse movimento simbólico ajuda a criança a perceber que ler e escrever é uma brincadeira cheia de significado. O corpo também entra nessa festa com o livro Letras Dançantes 2, pois as letras em movimento despertam a curiosidade, fortalecem a memória e criam vínculos afetivos com a aprendizagem. Nesse processo, a criança não apenas decifra códigos, mas constrói histórias, dá voz às palavras e sente orgulho de suas conquistas. Por isso, alfabetizar com movimento é abrir espaço para que o aprender seja vivo, criativo e cheio de alegria. Cada letra se transforma em uma chave que abre portas para novos mundos. E quanto mais lúdico for esse caminho, mais encantadora será a jornada da leitura e da escrita. Podemos fazer uma simples brincadeira nesse momento? Então segurem em suas mãos a letra inicial do seu nome. Por favor, cada um construa essa imagem em sua cabeça. Agora se remetam aos seus anos de criança, sempre alegre e criativa. Qual movimento sua letra está fazendo nesse momento? Talvez um movimento que você pensa que não consegue mais fazer, mas com certeza pode sorrir e se divertir com os movimentos da sua letra. A minha letra A está dando piruetas, ora pulando com as suas pernas, ora pulando com a cabeça. Professora Ana Galo. Muito bem.
Adri, pode tirar. Quero chamar agora a supervisora Mariana, que também gostaria de nos dar umas palavras. Bom dia, Elcio. Bom dia a todos, a todas. É um prazer para mim estar aqui. Eu confesso que eu não trouxe nada pronto, eu gosto do improviso, né? Eu gosto de olhar e falar o que vem na cabeça. Mas, primeiramente, eu queria agradecer porque o nosso querido amigo supervisor Elcio, escritor, escreveu, né, não é a primeira, já em outro livro também, uma história da minha família. Então, sem querer, eu cheguei e contando, a gente acaba contando coisas, né, no nosso local de trabalho, a gente acaba dividindo algumas coisas da nossa família, né, os perrengues, as coisas legais, as viagens, e constrói-se uma amizade. E ele sempre se vira quando eu começo a falar uma história dos meninos, ele sempre se interessa pelos vídeos. Outro dia eu mostrei um vídeo também para ele sempre se interessa. E um dia eu cheguei e contei, e ele, igual, se interessou e falou para mim: Mariana, você consegue escrever isso que aconteceu? Eu falei: consigo. Relatar, né, com detalhes. Falei: consigo. E escrevi, e para minha surpresa isso veio parar dentro de um livro dele, e está aqui, né, é o Conto dos Gêmeos, né, que tem 2 histórias. E quando foi no primeiro livro, que acho que é o Cronicrianças, que foi a primeira história, eu acho. Eu levei o livro dos meninos, né, e, nossa, eles levaram para a escola. E a professora leu na sala a história, né. Então, assim, isso também dá uma importância, eles se sentiram importantes, né, de um autor escrever e registrar uma história ali deles, né. Então eu gostaria de agradecer aqui na frente de todo mundo pela importância que você dá pelas histórias das crianças, né, que são relatos verdadeiros na maioria das vezes, né. E também deixar aqui para vocês uma sugestão de leitura desse livro aqui, que vocês vão se identificar, vocês como diretores de escola, que é a história O Desvirador de Besouros, que eu usei essa história na minha reunião de setor como uma leitura de leite, e elas gostaram muito, trouxe uma reflexão, que também é uma história verdadeira, né, Elcia, que você passou por isso. Então, muito legal, agradeço de coração pela sua gentileza em colocar nos seus livros as histórias das pessoas, né? Isso é muito importante. E vem tirar uma foto comigo. Para quem? Para Adri. E aí, dando continuidade, né, eu também gostaria muito de agradecer ao Elcio, né, por ter me dado a responsabilidade, a atribuição, né, de organizar não só a manhã de hoje, mas a caravana. E eu também falo, quando eu organizo as caravanas, que eu monto o cronograma lá, eu converso muito mais com os coordenadores do que com os diretores, né, na maioria das vezes. E eu posso falar com propriedade que a caravana faz uma grande diferença nas escolas, porque eu sou coordenadora, né, estou na Secretaria da Educação, mas sou coordenadora. E realmente é uma coisa mágica quando ele vai na escola, quando os alunos veem a presença, não só os alunos, os funcionários também, né? Várias vezes ele veio no Célia Peroni, onde era a minha escola, e funcionário lá e pediu autógrafo para ele deve se lembrar disso. Então, da importância do trabalho que o Elcio faz com as nossas crianças.
muito além do supervisor e até do escritor. Muito obrigada, Elcio. E gostaria de registrar aqui também a presença de uma aluna, né? Nós temos aqui uma aluna, é a Bela? Bela. A Bela. Palmas também. Que o Elcio esteve na escola, né, da Bela, né, Bela? Muito obrigada. Eu queria falar uma coisa. Ontem eu acompanhei uma caravana. Esqueci de falar. Ontem eu acompanhei uma caravana numa creche e achei muito engraçado, porque ele foi nas salas para fazer o autógrafo e eu acompanhei, mas aí depois eu fui caminhando nas salas seguintes, que ele ainda não tinha chegado. Daí eu entrei numa sala e falei assim, olha, a professora estava cantando com eles. Falei, olha, o que vocês estão... Oi, bom dia, tudo bem? O que vocês estão fazendo? Aí uma menina virou e falou assim, um menino, acho, né, Bruna? Não sei se você estava do meu lado ou era a Maiara. Estamos esperando o Elcio Mário. Aí eu falei assim, ele tá vindo. A gente tá esperando ele, o escritor. Eu falei, de creche, acho que era maternal. Eu achei tão bonitinho. E realmente eles entram mesmo, né, nas histórias. Foram produzidas vários cartazes da história Casa Fedida. Uma graça. É o que a Viviane falou, tem muito sentido. Ajuda muito nas crianças e elas conseguem ter o autor ali perto, faz bastante sentido. É sempre importante, né? Sempre, Tudo bem. Bom, agora é um momento que quem quiser falar, alguém quer fazer alguma pergunta para o Elcio, quer falar alguma coisa. Sibeli, pode vir aqui, quer levantar? Aí mesmo? Por favor, palmas para a Sibeli, gente. Também gostaria de agradecer, né, porque a parceria que eu tenho com o supervisor. Tá ligada. São de vários anos, né? Foi meu primeiro supervisor lá no Cândido. E, assim, nós na escola é o 3º ano que a gente está produzindo livros. Então, esse ano eu acho que a gente vai chegar à marca de 1000 livros publicados, né? Com o apoio do supervisor, que vai lá, fala com as crianças, como compõe o livro, qual o papel, gramatura. E, assim... Aí, no Gerson já juntou tudo, a curiosidade por escrever e também como que faz o livro. Que as crianças, elas, até a gente adulto, né? Como que é feita a capa? Pode ser colada, pode ser grampeada. E aí esses detalhes, daí ele tem passado para nós também nos HTPCs, quando eles nos visitam. E assim, eu tenho muita gratidão, né? É de emocionar, porque assim, você vê as crianças, a alegria, né, que elas têm quando ele chega. E aí você pensa, escola pública, de repente a escola particular faz tanta coisa diferente, né? E aí eu fico pensando, né, junto com a equipe, o que a gente pode fazer para ser diferente? E a gente faz o dia do autógrafo também, a gente está conseguindo patrocinador para ajudar a bancar o livro. E os pais, assim, estão super encantados. Dá uma visibilidade, um impacto, fora do despertar do aprender das crianças e também quererem ser escritor. Né? 220 crianças, mais as famílias, aí temos quantas pessoas impactadas, né? E aí você pensa uma coisa, né? Escrever, mas vai fazer a diferença. Eu acredito que num futuro assim, não muito distante, a gente encontra escritores que foram alunos do Gerson, inspirado pelo supervisor Elcio. Muito bem. Agora a diretora Cristiane. Depois quer falar alguma coisa? Bom dia a todos, né? Bom dia. Eu sou suspeita para falar, porque o Elcio foi supervisor lá na nossa escola romana, meu supervisor por 7 anos. Então, durante 7 anos, a gente construiu um vínculo grande, né? Tanto na parte das orientações, né? Das legislações que eu iniciei como diretora e ele como meu supervisor. Então, foi uma bagagem muito grande que eu carrego das orientações que ele me passou ali ao longo dos 7 anos. E fizemos também lá, né, Elcio? Levou o livro, também trabalhamos com as nossas crianças e eu quero novamente lá. Tá bom? Parabéns. Mais alguém gostaria de falar? Eu. Adriana, me perdoe. Então ela primeiro, depois a Adri. Obrigada.
Elcio, eu só quero agradecer por toda essa oportunidade, né? Eu contei a história da minha filha, que é que ela lia aquelas bonecas, aí o livro Sofia Lia 1, né, foi em homenagem a isso. Mas o que marca muito foi o dia que eu fui na sua casa e a Sofia pegou Luzes de Laura e começou a ler, sentada na escada. Você lembra disso? Foi muito marcante. E no livro contava a história da Sofia. Então ela ficou apaixonada. Eu tenho vários livros, né, que eu empresto para todo mundo. E ela gosta muito. E o que marcou mesmo também foi o Pererizada, que eu todas as noites eu tinha que ler um capítulo do Pererizada. Mas o mais difícil para mim foi quando chegou no final do livro, tinha continuação. Sim. Tinha continuação e todos os dias ela ficava cobrando. Vai sair o Pererizada 2. Foi muito tempo assim, até que saiu o Pererizada 2 e aí ela ficou satisfeita, né? Estou muito grata, viu, Elcio, por tudo. Muito bem. Agora, Adriana Rocha, por favor. Bom dia. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. E vocês sabem que Votorantim foi a rede, né? Foi a responsável para que eu fizesse pedagogia. Porque a minha formação primeira é direito. Mas eu, trabalhando com mediação escolar, eu estava sempre em contato com professores. Mas nos eventos de Votorantim, eu comecei a sentir a necessidade, eu tenho que ampliar isso. E o Elcio sempre dizia, faz pedagogia. E eu ficava enrolando. Até que num dos eventos eu senti realmente. Porque a educação é a resposta para a nossa espécie. Eu não consigo visualizar outra situação. E vocês, eu só tenho a agradecer e eu queria que cada um se sinta realmente abraçado, porque o que vocês oferecem para o Elcio é um presente. Eu que já acompanhei o Elcio em momentos difíceis aqui na rede, mas quando ele está falando de leitura, literatura e criança, ele se transforma. O Elcio é uma pessoa de vínculos. Então, superficialidade, vocês sabem, não combina com ele. Ele se dedica, ele se entrega. E ele tem essa paixão por Votorantim, desde a época da Pastoral da Juventude, né, Dri? Conhecia a Dri, nós éramos adolescentes, e o Elcio já tinha esse vínculo com o Votorantim. Não estou dizendo que ele é tão mais velho que nós, né, Dri? Só estou dizendo do período. E quando surgiu a oportunidade dele ser supervisor em Votorantim, ele já estava no estado há muito tempo. E ele sabia que isso ia ter um impacto na vida dele. Um impacto de atrasar a aposentadoria. Que o processo está em andamento. Por quê? Ele queria vir para Votorantim. E eu vejo a dedicação do Elcio na escrita. Tenho o privilégio de ser a primeira pessoa a ler as histórias. E eu me emociono com as histórias que ele conta. E ele é tão intenso que depois que ele chega de uma caravana literária, ele tem que dormir. Porque as emoções são muitas. E aí ele chega e diz assim, adoro esse cheiro múltiplo, tem cheiro de todo mundo nele, das crianças, porque ele se aproxima, ele não se afasta. E Votorantim novamente é presenteada. Eu tive a honra de fazer a capa. Essa capa não exigiu muito de mim, porque ele queria registrar exatamente os 3 livros, né? Os primeiros. Mas quando eu fiz a capa dos 3 primeiros, aí sim foi muito difícil, principalmente letras dançantes. Na época, o Kaique, nosso afilhado, que fazia as ilustrações, o Kaique fez o desenho das letrinhas dançando, e eu fui recortar essas letras. Gente, não sei quantas perninhas eu recortei. Aí eu tinha que fazer de novo, né? Ainda bem que eu não fiz isso no original. Então deu muito trabalho. Sofia lia, o Kaique, logo que ouviu a história, ele já imaginou. Ninguém esquece essa sua tiara de gatinha, né, Sofia? E essa imagem da Sofia lendo na escada, realmente, Dri, é algo muito forte. Elcio é uma pessoa que enxerga pessoas. Às vezes eu digo para ele, Elcio, você precisa escrever o livro para prêmios. E prêmios
não são concedidos para livros desse jeito, que homenageia pessoas. Os livros normalmente premiados, podem ver, que tipo de livro ganha prêmio? São romances, livros que não tem entrevista, que não tem outro tipo de conteúdo. Mas aí o Elcio diz, não, é assim que eu gosto. Então sempre tem uma entrevista, sempre tem uma homenagem. E Votorantim, na caravana, e eu vejo aí a dedicação, eu agradeço, Viviane, porque isso dá um outro impacto, realmente, nas crianças. Então quando a criança diz, e encontramos esses dias no mercado, a criança assim para ele, como se ele não tivesse outra vida. O escritor, as crianças vão até ele. Um dia, a criança dentro do carrinho, pequenininha, acho que uns 4 anos, reconheceu o Elcio. E a mãe também o conhecia e eles foram conversar. Isso é muito bonito. Essa experiência a gente vive nas caravanas literárias pelo Brasil, principalmente em Itaperoá. Nós que somos cidadãos de Itaperoá, recebemos a cidadania. Itaperoá dispensa comentário, né? Cidade de Ariano Suassuna. Então, é uma alegria imensa. E lá, viu? O Elcio também, na rua, a criançada, olha, mas lá eles falam o nome completo. Elcio Mário Pinto! E para tirar foto. É uma coisa muito bonita. E o Elcio acolhe. Hã? A Laila. Então, Laila, nossa afilhada, quando fomos, tinha 3 anos. Ela completou 11 anos. É uma alegria imensa também, né? E eles conhecem o Votorantim através do Elcio, porque essa é uma outra característica. Todas as caravanas que nós vamos, e vocês viram que no convite eu até mencionei, né? O escritor angatubense, que é a cidade onde Elcio nasceu, votorantinense, porque ele tem a cidadania de Votorantim, e itaperoense, que ele também tem. E aí as pessoas querem saber de Votorantim e vão pesquisar. E se interessam muito, porque o Votorantim tem uma história muito forte, né? Uma cidade muito importante para o Brasil. Então, eu quero só agradecer e dizer para o Elcio que tudo isso que você está fazendo sempre volta para você de alguma forma. É aquela história, né? Você oferece, mas na verdade você recebe mais do que oferece. E eu sei da emoção, eu sei do seu preparo, eu sei o quanto é verdadeiro e eu sei o quanto você acredita na força da educação, em cada uma das pessoas que fazem parte dessa rede, que é uma rede grande, da alegria de compartilhar com as crianças. Então, Elcio, receba a minha admiração aqui publicamente, porque eu não consigo imaginar você fazendo outra coisa. Porque ele levanta de madrugada para escrever, pessoal. Eu não acordo mais, que agora eu já me habituei. Mas ele escreve a qualquer momento. E cuidado, viu, né? A Mariana acabou de dizer. Cuidado com o que vocês contam para ele, porque isso pode virar um livro. Gratidão. Parabéns, Elcio. Vou chamar aqui agora. Antes de eu chamar a Bruna para falar, eu quero contar que tudo isso é verdade, que marca os alunos, como se a gente não soubesse. Eu tenho uma sobrinha hoje com 16 anos e ela foi aluna do Antônio Vicente. E eu estava em casa fazendo o cronograma, preparando, porque quase ninguém faz nada em casa aqui, né? Eu estava fazendo em casa. E aí ela perguntou, eu falei, a caravana do Elcio. Ela falou, o Elcio, escritor? Então ela lembra, as crianças realmente não esquecem. Ela passou pelo Antônio Vicente, o Elcio era supervisor, eu acho, teve a caravana e ela não esquece. E isso fica marcado para sempre. E aí eu não posso deixar de agradecer também a nossa secretária de Educação, Rosângela, né? Que não está hoje representada pela nossa diretora do Departamento Pedagógico, Yara, por essa oportunidade, né? De ter a caravana nas escolas, né? De passar pelas escolas. Começou com o Tiago, quando secretário da Educação, e continua hoje. Então, não posso deixar de fazer esse agradecimento à Secretaria da Educação. E agora, quero chamar a coordenadora Bruna. Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia. Ontem nós tivemos o privilégio de ter o Elcio lá na nossa creche. Foi um momento maravilhoso, foi muito especial. Enquanto nós estávamos finalizando os últimos detalhes, né, as crianças estavam indo ao refeitório. Então, o Elcio, o escritor! E daí eles saíram do comando da professora, né, que eles estavam indo junto, e vieram, deram um abraço. Foi um momento muito gostoso.
além dos produtos finais das professoras, né, da equipe em si, que todo mundo acabou se mobilizando, foi um momento maravilhoso, Elcio. Obrigada por essa oportunidade, foi muito rico ver as crianças no seu colo, as crianças subindo, gente, que vergonha, mas foi muito gostoso. O Elcio arrastando, assim, sabe, foi demais com os bebezinhos, sabe? Então foi um momento muito rico. Agradeço imensamente pela oportunidade. Desculpa, tá bom? Agora a Yara vai falar. Bom dia, Elcio. Quero agradecer mais uma vez, né, pela disponibilidade de continuar com a caravana. Viviane, que tem feito um trabalho excelente à frente, né, seu Elcio? Dizer que é muito importante isso para nós, para as nossas crianças, né? Então, trago aqui meu agradecimento como escritor, como, né, vir contribuir com as escolas, com os nossos alunos, em nome da secretária Rosângela, tá? Da Secretaria de Educação, do meu departamento também, e pela nossa amizade e consideração que eu tenho por você. Do fundo do meu coração, muito obrigada, viu? Sim. Supervisão, Clara, Helena, supervisores, por favor. Árvore. É uma piada. Quem vai tirar? Vamos lá? Não, eu estou filmando. Quem que... Adriana... Vem. Gostaria de dar uma palavra? Só tirar foto. Diretora? Quer vir aqui? Bom dia a todos. Bom dia. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar aqui e dizer que gostaria de mais momentos felizes como esse, que mais pessoas possam viver esse momento feliz como esse. E vendo a Mariana falar, né, às vezes eu tenho essa impressão, quando ele vai na escola e que ele passeia pelos corredores e as crianças vão até ele, muitas das vezes ele senta e a criança vem até ele e ele vai, muitas das vezes aquela criança que balbucia, né? E ele fica ali escutando, a impressão que eu tenho, falo, ainda bem que essa criança não conta várias coisas para ele, senão tem um livro. É essa a impressão que eu tenho. Quando ele vai nos maternais também, né, que as crianças começam a conversar e ele dá essa atenção, ele chama a criança, né? Realmente a gente vê que tem amor no que faz, né? Eu agradeço pela oportunidade de poder conviver, né, de ter o senhor como meu orientador e como escritor também, que faz uma grande diferença. Nós estamos trabalhando o livro e percebe-se, né, a emoção das crianças ao ouvir as histórias. Então, gratidão e por mais momentos como esse. Mais alguém gostaria de falar? Fer? Nós recebemos a caravana também, que tem umas 2 semanas, né? E foi muito especial, porque toda a equipe se empenhou para trabalhar as histórias, os livros, né? Tivemos teatro das crianças, que foi um sucesso, né, Elcio? E a Bela, minha filha, ela quis preparar um presente para o Elcio. Então ela quis desenhar a Bilo. Bilo, a sonhadora, a salvadora de livros. E ela no teatro, ela falou, olha mãe, eu acho que eu sou parecida com a Bilo por causa do meu cabelo. Que graça. Mas eu tenho vergonha de falar. Então eu vou ser o livro no teatro. Tá bom, filha. Então assim, se empenhou, né, filha? E ela desenhou em casa, coloriu e foi convidada
para a foto da Bíblia, vai ser a próxima versão, né? O próximo livro é o desenho da Bela que vai sair. Maravilha. E assim, estar aqui hoje, ela queria muito estar aqui para prestigiar o escritor, porque ele é o escritor Elcio que esteve na nossa escola. Então, é muito importante isso. Parabéns, Bela. Mas alguém gostaria de falar? Bom, então é com alegria, né, que eu chamo aqui agora o escritor senhor Elcio Mário Pinto para o lançamento oficial do livro Cascata Branca 2, Letras Dançantes, Unidunipê e Sofia Lia. Elcio tem 61 anos, nascido em Angatuba, São Paulo. Foi alfabetizado no então grupo escolar, hoje Escola Municipal de Ensino Fundamental, Dr. Fortunato de Camargo, em sua terra natal. Concluiu o magistério em 1984 na Escola Estadual Ivens Vieira. Fez graduação em Filosofia, Pedagogia, Letras, História e Sociologia. Bacharelado em Teologia, completando neste ano de 2025 32 anos na educação. É isso? Sua primeira publicação foi em 2013, Cronicranças 1, Crônicas para Crianças, Perguntanças e Resposteiras, Rio de Janeiro. Atualmente está na publicação número 75 com o livro Bacaitava, o maior festival do mundo. Como escritor, Elcio oferece ao Sistema Municipal de Ensino a caravana literária, fazendo visitas às escolas para conversas com as crianças de educação infantil e do ensino fundamental e equipes escolares, podendo envolver as famílias também, como incentivo para a escrita e para a leitura pela literatura. A primeira caravana aconteceu em 2015 em Santa Catarina e no Paraná, por diversas cidades. Atualmente realiza a 16ª caravana literária, que começou em fevereiro na cidade de Taperoá. As dinâmicas sempre abertas para mudanças, dirigem-se a partir de alunos e equipes, em dia letivo, com duração de entre 1 e 2 horas, incluindo apresentação, leitura, perguntas e respostas, fotos e autógrafos, como incentivo às crianças para aprendizagem e contato com a linguagem literária, por meio de desenhos e narrativas. Então, chama à frente nosso querido Elcio. E uma salva de palmas para ele. Bom dia, gente. Muito bom dia. Bom dia. Todo mundo. Nossa, dá para falar de cada pessoa que está aqui, porque temos muitas histórias. A primeira creche que nós visitamos em caravana foi José Bernardo com a Alessandra. E foi espetacular. Alguém me disse, escute, o que justifica fazer uma apresentação de literatura para bebês que não falam, não andam, só mamam e fazem caquinha? Olha, o que significa? É a inclusão, para ninguém ficar de fora. Mas quando você vai, não tem bebê dormindo no carrinho? Tem. Mas ninguém ficou de fora. Ninguém foi excluído. E é isso, o cuidado de não fazer uma exclusão dentro da inclusão. Isso não é inclusão. Quando você separa, não é. Tem que valorizar todas as crianças. Aquilo que era o grande sonho de Comênio, ensinar tudo a todos. Aí você diz, mas seria possível? Mesmo que não seja. Por isso é sonho, por isso é utopia, por isso é o grande desejo. E é assim que a educação existe, nos grandes desejos. Ontem, na caravana lá no Quadro Rosário, dentre tantas coisas que aconteceram, muitas chamam a atenção. Primeiro porque os pequenos são muito sinceros, quando gostam, quando querem e quando não. E para sair deu trabalho, porque a pequenininha, acho que devia ter uns 2 anos e meio, 3, eu estava contando para a Cátia.
ela me olhou e disse assim, eu colo? Ah, você quer colo? E eu estava autografando para o berçário. Aí coloquei aqui na perna e ela ficou, às vezes mexia no meu rosto, às vezes mexia na mão. E depois que eu autografei tudo, pôs a mãozinha, ela colocou uma mãozinha sobre a outra e ficou ali. E aí veio a diretora e disse, vamos para a sala? Criança Guilherme, não. Ele precisa ir para a casinha dele. Não. Vamos brincar. Não. Tomar água? Não. Eita, não vai sair. Preciso de reforço. Vou chamar a professora para convencer a criança. É isso. Outra coisa espetacular. Vocês vão saber. E quem está aqui sabe de quem eu estou falando. A criança me trouxe o presente, também disse para a Cátia. E é um desenho. Aí eu viro e peço para ela, fale para a professora escrever o seu nome aqui. Fez a carinha de estranhamento e a resposta genial. Ela me disse assim, não precisa, eu já tenho. Por que não vai escrever o nome na folha? Porque eu já tenho o nome. Eu não preciso escrever. Você quer me dar o nome? Eu não preciso, já tenho. Isso olha, eu não consigo dar conta de todas as coisas que ouço, das coisas que testemunho, dos presentes que recebo das crianças. Numa fila para autógrafo, eu vi que alguns estavam procurando alguma coisa no chão e não achavam. Eu penso, será que estão procurando? Mas segui, até que alguém disse, eu tenho. Aí eles se reuniram, fecharam e cada um cortou alguma coisa, cortou, entregou, distribuiu ali para a turminha. Aí voltou para a fila e aí vem a genialidade. A criança me disse assim, depois que eu dei o autógrafo para ela, você quer o meu autógrafo? Aí eu aceito, se você quiser me dar. Daí pegou aquele papelzinho que foi encontrado no chão, sujinho e rasgado, e assinou o nome para você. Muito obrigado. Trocamos de autógrafo. A criança usa do que ela tiver. Claro que depois podemos combinar, usar um outro papel, um outro material, mas ali era o que ela tinha, então é o papel sujo, rasgado no chão. E isso mostra para a gente o que é importante e o que, Mariana, o que às vezes não é. E desirar pessoa é muito importante. Eu comecei este ano, já na época do Tiago falávamos disso, mas eu comecei este ano com quem esteve à frente da secretaria, dizendo assim, às vezes eu junto tudo, as reuniões, os congressos, as formações, as manifestações, as palestras e tal, junto tudo isso numa bacia e faço a seguinte pergunta, e isso me atormenta. O que disso chega para a criança? Porque se não chegar, eu agora estou revelando para você de mim. Eu não tenho disposição para isso. Não tenho. Desculpe se estou frustrando você, mas eu não acredito naquilo que não chega para a criança. Porque o que me ensinou muito mais foi o desviramento. Quando eu disse para a criança que me perguntou, eu era diretor de escola, diretoria de Apiaí. A criança me disse, diretor, o que você faz aqui? Nossa, que pergunta! Mas é uma criança de 8 anos. E eu começo a responder, eu sou o responsável por tudo isso. Não teve reação. O que eu entendi da ausência de reação da criança? E daí? Isso é importante? Eu, pomposo,
assino e carimbo documentos. E daí? Eu vou para as reuniões na diretoria de Apiaí. Ela só conhece a diretoria da escola. E daí? Aí, a minha vez. Não está na hora da aula, eu queria me livrar da criança. Porque se ela continuasse me atormentando, eu já não tinha mais o que responder. Tá. Tchau, então, até mais. Tchau. Estou livre. Dia seguinte, eu estou lá no pátio desvirando os besouros, sabe aquele grande, chifrudo? É um besouro gigante, né? E eu estou desvirando, porque lá a região tinha muito. E a criança, de novo, quando eu vi que vinha na minha direção, meu Deus, oi, diretor, hoje. Oi. O que você está fazendo? Eu estou desvirando o besouro. Ó, aí a resposta, que é o que está no livro. A resposta. A criança me olha, toca no meu ombro e diz: isso é importante. E foi brincar. Foi só isso. Nossa, aquilo mudou a minha vida. Isso é importante. Então, nós na educação que temos os privilégios de conhecer muita gente importante, muita gente de fama, da academia, nós temos isso, temos acesso a essa gente. Quando eu me lembro dessa criança, maior orgulho de ter conhecido essa criança. Ela me ensinou muito mais do que muita gente importante. E foi só essa frase, e mais nada. Não conversamos mais durante o ano. Então, isso mexe com a gente. Faça a sua avaliação. Uma coisa curiosa é que a Adri me deu o título Sofia, Lia. Era criança, agora a Sofia não é mais criança, mas ela era. Então era uma criança lendo para criança. E eu escrevia as histórias e tal. E quando a Sofia foi para a escola, era comum as crianças falarem, eu ouvia muito, mãe, a Sofia Lia está aí, mãe, a Sofia Lia chegou. E ela ficou como Sofia Lia, e ela não é Lia. Ela está lendo para alguém. Mas para as crianças, ela ficou como Sofia Lia. E ela é Sofia Yasmin. Mas eu não tirei isso das crianças. A Sofia Lia vem? A Sofia Lia vem. Na Lauro, a Sofia Lia, depois que entrou, não conseguia sair. Porque as crianças queriam a Sofia Lia. Olha que riqueza. Quando fiz uma caravana lá no Edith, na Escola Petit, quem estava na primeira fila, sem falar nada, na primeira fila, desse jeito? A Ana do Tiago. Oi, Ana. Oi. É o que é importante, isso é importante. Então, gente, dá para falar muito mais. Aí eu pensei, vamos oferecer para as creches? Eu quero pedir para as creches o seguinte, tenha paciência, porque para a creche é um outro material. Eu comecei a escrever, são materiais distintos, mas acho que vou reunir, de 0 a 5 anos. Então, e esse material que não será entregue para as creches, se você se interessar, pode emprestar, sem nenhum problema. Como pode emprestar o que já passei para a Viviane, do João Guilherme, Minha Vida aos 6 anos, depois Soslaila e Tosté, uma homenagem ao Edson e a criança dos anos 70 em Sorocaba, envolvendo a ferrovia. Nossa, ficou muito bom, muito bom.
Eu vou confessar, já que o Edson não está aqui mesmo, então pode falar. Fizemos 3 entrevistas. Quem conhece o Edson pode imaginar que ele seja assim, durão, insensível, que nada. Desmonta como qualquer pessoa. E agora eu vou contar. Na entrevista, começa a conversar e tal, aí uma paradinha para um aperitivo, foi na casa dele. E eu disse assim, Edson, tem uma outra pergunta. Sim, vamos continuar. Bem objetiva, né? Linha dura, que nada. Eu disse assim, fale-me da sua mãe. Bem, sobre a minha mãe, travou. Sabe quando você quer chorar e começa a tremer aqui? E começou a tremer. E desabou. Olha que bonito. Ficamos esperando até que chorou bastante, respira fundo e volta para a entrevista. Vamos continuar. Vamos continuar. Quando falei do pai, a mesma coisa. Trava e desaba. Quando digo para as escolas, convide adulto, senta e pergunta, como foi a sua infância? Conte para nós. Foi assim que eu escrevi o primeiro livro. Pergunte para o adulto como é que foi a infância. Adulto gosta de falar de infância, mas prepare-se, porque adulto normalmente, quando fala de infância, chora. Aí as crianças me perguntam, mas e se começa a chorar? E se a professora chora, o que eu faço? Deixe que chore. Deixe. Não é para segurar, é para deixar. A emoção tem que sair. Não segure isso. Faz mal. É como, posso fazer uma brincadeira? Não se ofenda. É como pum. Não segure pum. Isso é perigoso, faz mal. Xixi. Quem trabalha especialmente na gestão, né? Tem que fazer mais uma coisa, tem que fazer mais uma coisa. Pode parar, vá para o banheiro. Vá fazer xixi. Não segure isso. Faz mal. É perigoso. O choro é assim. Não segure e deixe que saia. E na entrevista, depois que chorar bastante, continua. Então, para as creches, virá um outro material, mas pode emprestar o que tem, sem problema. Eu quero fazer um agradecimento muito especial para a gestão da Secretaria, na pessoa da secretária Rosângela, aqui representada pela Yara, com o apoio da Viviane, desde o início da caravana, por abrir o espaço, porque a intenção, gente, primeiro, a intenção não é venda, não fazemos venda, não temos. A impressão, o objetivo é doação, e é um incentivo para a escrita, para a leitura, e por causa das creches eu aprendi uma outra coisa, e para o desenho. Porque quando eu falava para as crianças, para a escrita e para a leitura, e os pequenos na frente ficavam esperando. Eu não sei escrever, e aí? E para o desenho, porque a criança já nasce gostando de poesia, música, dança e desenho. Depois as coisas vão mudando, mas no começo a reação é padronizada. Música, dança, desenho, criança adora isso. Claro que a menina vai ficando mais velha, até as vergonhas, enfim, mas já nasce gostando. E eu quero agradecer muito a vocês, de coração às escolas, pela acolhida. A acolhida sempre muito sincera e verdadeira, muito honesta, muito de emocional. Os trabalhos feitos. Uma vez eu ganhei um bolo no formato de número 7, lá na Eugênia Maria. Eu fiquei com dó de comer o bolo, de tanto que estava bonito. Demorei para comer. Mas virou capa do livro. Virou, está na capa, para não perder a imagem. E quantas outras coisas, a riqueza dessas publicações dos alunos da Gerson
Nossa! E a aluna da Gerson me deu a grande resposta que justifica muito mais do que os cursos que eu fiz. Quando eu perguntei para as crianças, como que você se sentiu lá no auditório, no dia que estava autografando os livros que vocês escreveram? Dá um tempinho, pensaram, até que alguém pode falar. Eu me senti muito importante. Ponto. Então valeu. Se você se sentiu importante, quem falou da autoestima? Então, a criança com autoestima reconhecida e motivação certa faz. Já me perguntaram, a caravana é por causa do IDEB ou do SARESP? Não, nunca foi. Mas a criança motivada pode fazer. É a motivação, é a autoestima. Você se sentir importante. E quando a criança se sente importante, os resultados chegam. Essa é outra coisa. O que você faz na escola, o resultado é imediato. As tabelas, gráficos, e eu gosto muito de tabelas e gráficos, mas existem coisas mais importantes. Claro que existem. Que é o que você faz lá. E o resultado é na hora. Fez e deu errado, você já fica sabendo. Fez e deu certo, você já fica sabendo. Uma palavra sua seja torta, gritada, ofensiva, a reação é imediata. Às vezes até com silêncio e a cabecinha aqui abaixo. Ou a reação de dar um palavrão ou querer dar um tapa. São reações de descontentamento. O que foi feito não deu certo. Mas um carimbo no caderno, um abraço, um bom dia, isso muda completamente. Olha, gente, para encerrar minha fala, lá em Salto Pirapora tinha um menino tão difícil de lidar, mas tão difícil. Jesus, o que ele fazia? Eu não sabia mais o que fazer com a criança. Eu ali esperando e pensando, vai entrar agora 1h, um período da tarde é cruel, não? Eu que já não gosto da tarde, aguentar esse menino de novo. E só é segunda-feira. E não é que o menino entra na diretoria e diz assim, oi, diretor. Oi. O que você fez no cabelo? Eu passo gel. Deixa. É mesmo, tá com gel. E você não tem gel? Eu tenho, eu passo todo dia. Deixa eu ver. Qual que você passa? É o azul ou é aquele rosa? É o azul que eu gosto mais. Eu também gosto mais do azul. Acredite você, por causa desse gel, as coisas mudaram. Nenhuma teoria pedagógica, ninguém da universidade, nenhum curso, nenhuma licenciatura. Não se ofenda. Vamos entrar na brincadeira. Nem a progressão. Sabe o que mudou? A partir daquela segunda-feira que não foi tenebrosa, o gel. Ali eu comecei a mudar as coisas. A professora expulsou a criança dizendo, faz favor, pode ajudar? Está jogando bolinha na sala. Bolinha não dá, né? Você estava mesmo jogando bolinha? Não, ela que é louca. Eita. Aí conversa vai, conversa vem, espera acalmar um pouco, fala assim, eu tive uma ideia. O que você acha? Vamos fazer um risco aqui? Vamos fazer um campeonato de bolinha de gude? Pode, mas é claro. Só que tem que organizar. Vai dar trabalho, mas vamos organizar. Você tem mais um grupo lá? A gente tem 4.
Pensei, a professora está sofrendo com 3, tá? Eu sofrendo com 1, ela com 3. Então, vamos fazer o campeonato de bolinha? Vamos! Aí conversa, ele sai animadíssimo, volta para a sala, e a professora diz, e aí, aprendeu? O diretor vai fazer campeonato de bolinha. Ai, pelo amor de Deus, a gente manda lá e ainda bem pior. Mas foi o campeonato de bolinha que salvou. Não foi nenhuma teoria. Não, gente, não foi. Talvez aquelas formações todas tenham ajudado para que no momento a luz viesse e o campeonato de bolinha aparecesse. Mas é isso. Muitíssimo obrigado por todo mundo. Quem pega, aceite como presente. Creche, pode emprestar e receberá o seu em breve. No ano que vem, se Deus quiser, dá tempo. Muito obrigado, gente, para todo mundo.